Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. O meu assunto hoje, ele é um assunto, como sempre, voltado para a minha preocupação com as adulterações existentes no Novo Testamento. As cartas do apóstolo Paulo foram adulteradas por Nero, seus assessores e sucessores. O livro do Apocalipse foi adulterado por Nero e seus assessores. E o livro de Atos dos Apóstolos foi igualmente adulterado por Nero, de tal maneira que, do capítulo 16:6 até o final de 28:31, lá se constrói um herói com base nos maiores exageros. Por que tantos exageros no livro de Atos dos Apóstolos, na parte que vai de 16:6 em diante? Porque Deus é Deus. Aquilo ali não precisava, quer dizer, eles poderiam ter feito aquilo de uma maneira extremamente verossímil, mas não fizeram porque Deus é Deus. Então eu trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo, a teologia toda a autoridade a Jesus Cristo, que é a teologia do absoluto. Então, eu quero pedir para você deixar um like, se inscrever no meu canal, ativar os sininhos. Eu sei que o que eu falo para os paulinos é muito ofensivo, mas talvez você não seja lá um paulino. O assunto de hoje é Paulo e a fragilidade pentecostal. Então, vejamos só. A fragilidade pentecostal, irmãos, ela começou justamente ali em Atos 16:6. A partir dali, o evangelista Lucas, ele se coloca dentro da comitiva missionária de Paulo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas um dos registros que eu quero trazer hoje é o personagem chamado Apolo. Apolo é natural de Alexandria, que chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Bom, o que é que a gente pode entender aqui? Ele só conhecia o batismo de João. O que foi aquele batismo que aconteceu bem no iníciozinho do livro de Atos, em que a explicação de Pedro remete a Joel. Joel fala de uma profecia que diz que aquilo seria um marco da vinda do Messias. E que o Messias seria o guia até a consumação dos séculos. Quando ele fala que o sol se escurecerá e a lua também. Aquilo ali está escrito em Apocalipse 6, de 12 a 15. Então, é um assunto que eu desvendei com a revelação divina. Então, vejamos só. O fato de as pessoas terem, quer dizer, aquilo que aconteceu lá no templo, quando Pedro começou a pregar, quando os apóstolos começaram a pregar, aquelas línguas que as pessoas entendiam. Talvez não fosse necessário que se repetisse. Mas devido à dureza dos judeus, o preconceito que ele tinha em relação a quem quer que não fosse judeu, imediatamente após isso aconteceu, na casa de um gentil romano, que era uma classe odiada pelos, quer dizer, eram classes que estavam sempre se degladiando. Então é isso. Aconteceu novamente, Pedro explicou. Não podemos negar que realmente o que nós pregamos, a salvação que pregamos, é também para os gentios. Agora vejamos só o que acontece aqui com Apolo.
A situação de Apolo é interessante. Eu estou lendo aqui Atos 19, que vai de 1 até 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer. Ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Bom, gente, isso aqui é muito importante. Por que é tão importante assim? Porque esse texto é adulterado. Alguém diz assim, sim, mas a verdade não importa por quem seja dita. A verdade é verdade. O importante é que no cristianismo a gente não vai poder sair por aí aplicando todas as verdades. Então vejamos só. Isso é que eu chamo a fragilidade do pentecostalismo. Ou a fragilidade pentecostal a partir de Paulo. Ou Paulo e a fragilidade pentecostal. Então, o que acontece aqui é que basicamente Paulo ele realmente tem um problema com relação ao arrependimento. Paulo tem um problema com relação ao arrependimento e isso se reflete em todas as cartas atribuídas a ele. Porque realmente, quando o evangelho começa em Jesus e João Batista, é o arrependimento que conta. O que conta é o arrependimento. O que nós tivemos de mais cruel contra o arrependimento foram as doutrinas de Lutero, que dizia: quem muda na relação entre Deus e o ser humano não é a condição interna, pessoal e de arrependimento do ser humano. O que muda é a sua condição jurídica em relação a Deus. Deus o aceita do jeito que ele está, ele vai ver como ele é um santo pecador. Então isso é muito complicado. Isso aqui é cruel demais, isso destrói a sociedade. Eu sempre me refiro à Guerra dos Camponeses. Foram mais ou menos 10 anos, pouco antes, uns 7 anos, começou a Guerra dos Camponeses e quase destrói a Alemanha. Por quê? Porque todos agiram com presteza para matar de qualquer jeito aqueles irmãos santos e pecadores. Senão eu destruir a Europa inteira. Então, gente, é isso que a gente precisa entender. Uma doutrinazinha parece não significar nada, mas vamos pensar nessa questão aqui, referente a esse batismo aqui de Paulo. A gente precisa entender uma coisa. Tinta e papel não é Deus. Ainda assim, o ensino de Paulo, que não é de Paulo, é de Nero, o abominável da desolação. O ensino de Paulo afirma que sim. Nós precisamos realmente andar na verdade. Nós precisamos nos armar com essa verdade que há na lei de Deus. Uma lei que Paulo despreza e manda desprezar. Nós temos que nos basear no arrazoamento com Deus para o arrependimento, que Paulo despreza e manda desprezar, mas não é Paulo. É o abominável da desolação, é Nero, que tem o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito maligno. Então, é isso que eu quero dizer para você. É possível que a glossolalia é um estado de espírito e digamos o seguinte, de conformação da pessoa em relação à sua espiritualidade, que permite que a pessoa desenvolva uma língua não conhecida. Isso aconteceu muito entre os irmãos pentecostais e acontece, muito mesmo, porque realmente é com base nisso que
que Paulo ensina aqui. Essa pergunta ela é a cara da igreja pentecostal. Eles leem aqui para todo mundo ouvir. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Agora eu pergunto para você, o que Jesus fez em relação às pessoas que ele mandou pregar? Ele realmente lhes deu poder, lhes capacitou para que pregassem o evangelho com poder, para que ministrassem cura e para que expulsassem demônios. Agora eu pergunto para você, o Espírito Santo no ser humano é muito mais? É muito mais. Ele capacita para muito mais. Ele capacita para tudo aquilo que foi a vontade de Deus. Mas Jesus, no seu ministério, mandando as pessoas sair por aí e pregar em seu nome, bastaram essas 3 tarefas que são muito importantes. Então, eu digo para você uma coisa com toda franqueza. O que é que realmente mostra pela parte da providência de Deus que esses textos são adulterados? Primeiro que Lucas saiu como assessor de imprensa de Paulo. Paulo foi preso, pra você ter uma ideia, Paulo foi denunciado por uns judeus aí. Quando chegou no menor dos tribunais, eu acho que o sujeito lá se chama Galho, e disse, olha, esse tipo de firula eu não sou juiz para ficar julgando isso, resolvam vocês. E os caras começaram até a brigar dentro do tribunal e o cara nem se importou, botou todo mundo para fora. Agora, quando foi Paulo, a coisa foi bem diferente. Paulo, para ser levado para a fortaleza romana, ele levou um destacamento que daria para fazer uma guerra. Aquele é exagero e mentira. Ele foi preso no palácio do governador, aquilo é mentira. Ele foi ouvido pelo governador, é mentira. Ele foi ouvido depois pelo rei, é mentira. Nenhum dos dois fez um veredito do que poderia ser acusação. E ainda assim, sem acusação, Paulo foi mandado para César, que era ninguém menos que Nero. Lá na frente, e ele se livrou dessa, lá na frente ele foi preso de novo, no palácio de César Nero, em que ele podia conversar com todo mundo, podia escrever carta e mandar para que ele quisesse. É isso que faz com que a gente possa dizer que as cartas do apóstolo Paulo são por engano. Por isso eu digo, foge do engano, foge do engano, foge do engano. Para que você fuja do engano, você precisa ser da verdade. Jesus afirma que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mas quem não é, não ouve. Ele disse, sabe para quem? Para Pilatos. E Pilatos era da verdade e ouvia a voz de Jesus. Será que o pessoal que sobe no púlpito é da verdade? Qual é a sua relação com Nero? Abominável da desolação, você que sobe no púlpito. É isso que eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você que a gente tem que tomar muito cuidado com o trecho adulterado. Eu digo para você uma coisa. Quando o Senhor me disse, através de um anjo, que o livro do Apocalipse havia sido editado, eu detestava aquele livro, eu achava aquele livro horroroso, era uma pedreira, eu não entendia nada. Eu só entendia até o capítulo 5. E a minha oração era assim, eu só entendia até o capítulo 5. Aí eu me senti o seguinte, se foi editado, qualquer palavra aqui é suspeita. Esse é o princípio. Foi editado, qualquer palavra é suspeita. O que é que vale? O que vale é o princípio da verdade de se colocar diante de Deus no sentido de, seja o vosso falar sim, sim, não, não, que passar disso tem procedência maligna. Então, é isso que eu quero dizer para você. Que a gente precisa entender que nós já realmente fizemos muita besteira. Porque por 1.700 anos o cristianismo tem andado segundo as cartas do apóstolo Paulo. Eu gostaria que a gente parasse com isso, que a gente se voltasse para Jesus Cristo. Eu gostaria que a gente parasse com isso e se voltasse para Jesus Cristo. É isso mesmo a minha palavra para você. Essa eu convido você para que a gente possa reconstruir um cristianismo verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo
E aproveito para agradecer a você por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus te abençoe.